quase que natural a gente querer esse tipo de troca. Se eu amo, se eu cuido, se eu me preocupo, eu também quero ser amado, cuidado e quero que se preocupem comigo. Então, não é facilmente compreensível o fato de que Jesus, ao invés de assim que ressuscita, ao invés de falar de João, ele fala assim para as mulheres: vai aos meus discípulos e a Pedro, e diz para eles que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Quando eu vi Jesus falando e a Pedro, eu quis entender. E aí eu fui olhar um pouquinho a história de Pedro. Olha, gente, Pedro é aquele discípulo, lá em Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas com Jesus. Quem já ouviu essa história aí, diga amém. Amém. Olha a fé desse camarada, gente, ousado, cheio de intrepidez, de fé. Não existe outra história na Bíblia, não existe outra situação sobre nenhum outro personagem que tenha andado sobre águas, só Jesus e Pedro. Pedro andou, porque ele teve a ousadia para usar a fé. Ele disse: Senhor, Mateus 14, 28 e 29, Senhor, se és tu mesmo, no meio da tempestade, o lugar mais confortável na hora da tempestade era dentro do barco, mas ele fala assim: se és tu mesmo, me manda ir contigo sobre as águas. E ele foi. Olha de quem que eu estou falando de Pedro. E talvez a gente poderia pensar assim: Jesus lembrou de Pedro porque João era amigo de Jesus, mas na hora da tempestade se acovardou. Jesus lembrou de Pedro porque João era amigo chegado de Jesus, mas na hora que o barquinho estava balançando lá, ele não teve coragem de tomar iniciativa e sair andando sobre as águas não, mas Pedro teve. Jesus lembrou de Pedro porque Pedro era um cara arretado, corajoso, andou sobre as águas com Jesus, e por isso que Jesus não esqueceu dele, que foi um ato marcante no ministério de Cristo. Fala para quem está do seu lado, você acha? Mateus 16, 15 a 9, mostra também Pedro, homem cheio de convicção e fé. Pedro, tudo que Jesus perguntava, o camarada tomava a palavra e falava, gente. Jesus perguntou: o que estão falando que eu sou aí, pessoal? O que estão falando a meu respeito aí? Aí alguém disse assim: estão falando que o senhor é Jeremias. O outro falou: estão falando que tu és Isaías. Estão falando que tu és João Batista. Estão falando que tu és um grande profeta. E ele falou: e vocês? E certamente você pode estar pensando: Jesus lembrou de Pedro e citou ele logo após a sua ressurreição, porque Pedro era cheio de convicção e fé. Pedro, ele era um camarada que tomava posição. Quando Jesus precisava de alguém para corresponder a seus questionamentos e fazer afirmativas a respeito dele, Pedro, ele era convicto, ele ia, falava, ele era ousado, ele dizia. E então Jesus lembrou dele, porque como esquecer um discípulo desse? O camarada era o cara, olha o diferencial dele. Como esquecer um camarada desse? Talvez você deve estar pensando assim. Em João 18:10, a Bíblia diz que ele era valente e disposto. Quando vieram prender Jesus, quem que pegou a espada e cortou a orelha do soldado Malco? Foi João ou foi Pedro? Foi Pedro, gente. Vieram prender Jesus, rapaz. Pedro falou: epa, meu mestre não, meu senhor não. Arrancou a espada e você acha que ele queria cortar a orelha? Você acha que Pedro era tão bom assim de pontaria? Ele queria era cortar o pescoço do camarada. É que ele, por um acidente, certamente o camarada se esquivou, fez umas aulas aí com o Anderson Silva, né? Escapou da faconzada no pescoço e lhe cortou a orelha. Então certamente você deve estar dizendo assim: poxa vida, o único discípulo corajoso, valente, disposto a defender o seu mestre como Jesus e esquecer dele. É óbvio que na hora que Jesus ressuscita, ele fala em Pedro, porque ele lembrou de quando Pedro arrancou a espada e quase matou o soldado para defender a vida dele. Certamente você pode estar pensando isso, mas eu quero te decepcionar nesta noite. Jesus não lembrou de Pedro porque ele andou sobre as águas, provando ousadia para usar a fé. Jesus também não lembrou de Pedro porque ele era cheio de convicção da sua fé, tomava iniciativa, respondia, falava na presença de todo mundo o que ele achava, o que ele acreditava. Jesus também não lembrou de Pedro por sua valentia e disposição a ponto de sacar a espada e tentar matar alguém que veio contra o seu Senhor e Mestre. Diga a quem está do seu lado assim: olha, não será por isso, não será apenas por isso que você será lembrado. Sabe por quê? Porque se você alimentar a expectativa de ser lembrado por tuas boas obras, por ser certinho, bonzinho, corretinho apenas,
você vai se decepcionar com essa crença, com essa religiosidade que estão lhe apresentando. E quando você cometer um erro, um fracasso, quando você decepcionar suas próprias convicções e certezas, quando você errar com a sua ideologia, ou quem sabe com a fé e a doutrina que você segue ou crê, você poderá se colocar numa posição de fracassado, de derrotado, e achar que essa condição é irreversível. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós somos como Pedro. Se preciso for, a gente até anda sobre águas. Nós somos como Pedro, temos conhecimento a respeito de quem é o nosso Deus, e temos intrepidez, ousadia, e falamos afirmadamente quem Ele é. Nós somos como Pedro. Às vezes nós brigamos e lutamos no mundo das trevas, pleiteamos contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade, na certeza de que Deus é conosco, e nós entramos nas linhas de frente da batalha espiritual e enfrentamos a batalha por amor ao nosso Senhor. Só que às vezes nós esquecemos que nós somos réis mortais. Diga a quem está do seu lado: você é falho. Fala assim: você é imperfeito, limitado. Fala assim: você pode errar. Sabe, Pedro estava naquela fase: estou viajando, estou curtindo o momento, eu sou o cara, sou super espiritual, o discípulo que andou sobre as águas. Sabe o que Jesus falou para Pedro quando ele falou assim: tu és o Messias? Sabe o que Jesus falou para Pedro? Quando ele falou assim: ó, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus falou assim para ele: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Sabe, querido, olha, imagina alguém olhando para você, você dando uma palavra dessa, e aí Jesus fala assim para você: foi meu Pai que te revelou isso. Dá uma imaginada naquele tempo e naquela época, hein, a importância, o peso dessa palavra. Sabe, hoje seria o seguinte, meu irmão: não foi faculdade, não foi universidade, não foi formação acadêmica, não foi nível de intelectualidade ou cultural que te fez saber ou conhecer quem eu sou, mas foi uma experiência própria, pessoal. Eu me revelei a você. Era isso que Jesus estava dizendo. Imagine, e Pedro estava sentindo o cara. Aí, lá em Marcos capítulo 14, versículo 27 a 31, Jesus reúne os seus discípulos. Marcos 14, 27 a 31. Ele reúne os discípulos, escute isso, começa a bater um papinho com eles assim, ó. Ele fala assim: ô pessoal, estou trazendo para a linguagem de hoje, tá? Ele fala assim: todos vós, diga assim comigo, todos vós. Bem carioca, você viu? Todos vós. Ele diz assim: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Ele estava falando o seguinte: ó, vocês vão sentir medo, vocês vão ficar intimidados, vocês vão ficar inseguros, vocês vão até se acovardar diante da opressão que virá sobre vocês. Todos vós se escandalizareis em mim. Ele diz assim: todos vocês. Ele não falou assim: ô João, você, ô Tiago, você, ô Lucas, você, ô Marcos, você. Não, ele não falou isso não. Entendeu isso, irmão? Ele falou: todos vós. Só que quando ele fala isso lá em Marcos capítulo 14, 27 a 31, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque ele falou: ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. Ele estava falando da sua prisão, ele estava falando da sua experiência com a morte, com a crucificação. Quando ele fala isso, Pedrão estava lá. E Pedrão tomou a palavra e falou assim: ô Senhor, ele pode, ela pode, ele pode, ela pode, ele pode, mas eu nunca. Olhe para quem está do teu lado, fala assim: você nunca? Foi isso que Pedro falou, gente. Pedro falou assim: eu nunca. Sabe qual foi a real causa do fracasso de Pedro? Que eu sei que você sabe que ele cometeu um fracasso, por isso que eu estou me antecipando aqui. Não foi fraqueza, foi excesso de força. Não foi falta de fé, foi excesso de fé. Não foi falta de espiritualidade, foi excesso de espiritualidade. Às vezes eu acho que eu estou muito cheio de fé, muito cheio de força, muito cheio de unção, muito cheio de santidade, sou muito espiritual, e eu não me preparo, eu não me previno, e eu não ouço a advertência do Senhor e Mestre. Então eu não ouço o conselho que Ele está me dando a respeito da minha vida. O que Ele mais falou? Ele disse: vigiai e orai. E aí quando Ele fala assim para Pedro: Pedro, vocês vão se escandalizar em mim, todos vós. Pedro bate no peito e fala: não, eles até podem, fulano pode, Bertano pode, mas eu não, eu nunca. E Jesus fala: Pedro, tu vai me negar essa noite, antes que o galo cante 3 vezes tu me nega. Ele disse: não, Senhor, eu morro contigo, mas eu não te nego. Escute isso aqui. Eu acredito na sinceridade de Pedro, você também acredita, amém?
Eu não duvido que ele estava falando a verdade, gente. Eu não duvido que ele estava cheio de vontade de ser fiel até a morte e de, se necessário for, morrer por causa de Jesus. Mas, por favor, preste atenção numa coisa. A única coisa que Pedro não considerou, que Jesus estava ali advertindo para lhe poupar do fracasso, não para determinar o fracasso na vida dele. Amém? Quando Jesus nos adverte, não é para determinar a situação, a experiência ruim, mas é para nos poupar da situação ruim. Ele disse: Pedro, tu vai me negar. O que Pedro faz? Pedro disse: eu nunca. O que entra em ação aí? Sentimento de autossuficiência, soberba, autoconfiança, presunção, achar que ele poderia seguir sem Jesus, que ele poderia ser forte, capaz, corajoso, intrépido como ele era, sem Jesus. Ele era tudo aquilo, ele andou sobre as águas, ele tomou posição, ele falou grandes coisas, ele foi cheio de fé, ele foi valente e corajoso, mas isso só com Jesus. Entende isso, irmão? Amém? Não que Jesus tenha aprovado a atitude dele pegar a espada e cortar a orelha de soldado. Ele falou: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas a atitude dele só foi possível enquanto ele estava com Jesus. Essa coragem, essa valentia, essa intrepidez, essa ousadia não lhe era normal. Isso era algo que vinha por parte do Senhor na vida dele. Agora escute uma coisa. Ele bate no peito e diz: não, eu morro contigo, mas eu não te nego. Todos podem te negar. E infelizmente você conhece a história. Pedro negou ou não negou Jesus, pessoal? Ele acabou negando Jesus. E aí a Bíblia diz que quando ele nega Jesus, ele chora amargamente.